Eu já vi muita gente curiosa para saber do que se trata essas gravuras aqui. Mas a gente vai saber, tá bom, no decorrer da aula. Bom, a gente sabe que os micro-organismos, assim, eles nos envolvem, né, em todos os lugares. Né? Eles estão aqui, lá em casa está na sala, né, na cozinha, no banheiro, em todos os lugares. E por mais que a gente tente fugir, não consegue, porque eles estão dentro de nós também. Né? Nós sabemos que o nosso corpo é composto por várias bactérias, inúmeras. Mas hoje nós vamos falar sobre uma doença que é causada por bactérias. E essa doença se chama tuberculose. É uma doença assim, que amedronta a maioria da população, porque é uma doença difícil, né, de ser curada. Mas felizmente ela tem cura, né? E tem 99% de cura se tratada rapidamente. Então as bactérias, né, os micro-organismos, eles são tão pequenos, mas apesar do seu tamanho, assim, eles se multiplicam numa velocidade intensa, é muito grande. E são conhecidos também como germes. Né? Acho que você lembra quando a gente é pequeno, né? A mãe fala, sai daí, menino, por conta dos germes, né? Esses germes exatamente são as bactérias que estão ali em todos os lugares, sempre nos perseguindo. Umas são benéficas e outras maléficas, né? Que causam doenças. Então a tuberculose, antigamente ela era chamada de peste cinzenta. Alguém aqui já ouviu falar? Não. Isso já, né? Está chamada de peste cinzenta. E também conhecida popularmente como tísica pulmonar. Nome mais difícil, mais complicado, mas era esse nome que era chamado. E assim, bem mais próximo de nós, era chamada também de doença do peito. Né? Sempre quando tem uma criancinha que estava ali com o peito cheio, está doente de quê? Tá, com a doença do peito. Então, todos estes nomes eram ali destinados para a doença chamada tuberculose. E é uma doença infecciosa, né, em que ela é documentada. Essa doença, toda vez que chega no hospital alguém que foi ali constatado que tem tuberculose, ela rapidamente tem que ser notificada. Por quê? Em cada país, cada cidade, cada estado é contado quantas pessoas têm essa doença, né, por ser uma doença infecciosa. Essa doença é causada por um bacilo. Nós podemos ver aqui, essa imagem aqui, ela está em tamanho aumentado, né? Porque foi visto por microscópio. Mesmo porque bactérias assim, a maioria a gente não consegue ver ao olho nu. Essa bactéria aqui é chamada de bacilo de Koch. Então, é essa bactéria que causa a doença chamada tuberculose. Então, essa bactéria, ela evoluiu bastante, né? Assim, há mais de 40 mil anos ela existe. E, infelizmente, assim, ela tem ocasionado grande medo, né? Por conta de uma doença que realmente é uma doença bem agressiva. A tuberculose pulmonar é a forma mais frequente, assim, generalizada dessa doença. Por quê? Ela é transmitida através de um órgão ali que ele é muito essencial à vida. Que é exatamente o quê? Os pulmões, né? Nós temos aqui 2 pulmões e a doença, ela não somente atinge os pulmões, como outros órgãos também, mas principalmente os pulmões. E no processo de disseminação da tuberculose, existe o quê? O contágio e a evolução. A gente sabe que muitas doenças assim, são contagiosas, né? E a tuberculose é uma doença altamente contagiosa. Os bacilos aqui, como a gente pode ver nessa gravura, eles estão suspensos, né? Por exemplo, passa uma pessoa, dá uma tossida, né? Às vezes a gente até sai de perto. Se alguém que tiver tuberculose tossir, e você 2 horas depois passar ali naquele local, você pode ali ser transmitido pelo bacilo de Koch. Por isso esse tempo todo. Porque os bacilos, eles ficam suspensos no ar por um período muito grande. E aí, a única coisa capaz de evitar que você seja contagiado é exatamente se o seu sistema imunológico estiver ali forte, né? Porque o sistema imunológico faz com que muitas bactérias, muitas doenças possam ser afastadas. E aí, o sistema imunológico nosso, ele é nosso defensor. Ele que defende o nosso organismo de
de várias doenças, e especialmente do bacilo do tubo. É um bacilo ali que é forte, que ele está sempre ali agindo, e quanto mais o tempo passa, mais ele vai ficando forte. Apesar também de atingir vários órgãos do corpo, a doença ela é transmitida por quem? Por quem tiver com bacilo no pulmão, né? Se uma pessoa tosse, o bacilo vai ficar aqui, as bactérias vão ficar no ar. Porém, se não for tuberculose, você não vai estar com bacilo do Koch ali, né? No entanto, se a pessoa tiver tuberculose, for aqui tossir, então os bacilos que tiverem ali suspensos no ar vão ser exatamente esses bacilos aqui que a gente viu, né? Chamado bacilo de Koch. E a disseminação acontece pelo ar. O espirro de uma pessoa infectada joga no ar cerca de 2 milhões de bacilos, né? São muitos, inúmeros. E pela tosse, cerca de 3,5 mil partículas são liberadas, né? Uma tossida apenas. Os bacilos da tuberculose jogados no ar permanecem em suspensão durante horas, né? Como falamos agora há pouco. E quem respira em um ambiente por onde passou um tuberculoso pode se infectar, né? Isso com certeza. O indivíduo que entra em contato pela primeira vez com o bacilo do Koch não tem ainda resistência natural, mas adquire. E como é que vai adquirir isso? Exatamente como nós falamos, através do sistema imunológico. Ele estando ali em dia, estando forte, você pode adquirir essa imunidade. A resposta imunológica do organismo mata a maioria dos bacilos, levando à formação do granuloma. Normalmente o sistema imunológico é capaz de conter a multiplicação do bacilo, evitando sua disseminação em 90% dos casos. Se o organismo não estiver debilitado, consegue matar o micro-organismo, antes que este se instale como doença, e também estabelecida a proteção contra futuras infecções pelo bacilo. A gente sabe que muitas vezes uma bactéria se instala, mas ela fica ali adormecida, né? Se você se alimenta bem, se você toma bastante água, se você cuida ali do seu sistema imunológico, ele vai fazer com que essa doença vá embora, essas bactérias nocivas vão embora. Agora, se você não cuida da sua saúde, com certeza vai desenvolver o quê? Uma doença. Com o tempo e seu tratamento, o avanço da doença começa a provocar sintomas mais graves. De pequenas lesões, os bacilos cavam as chamadas cavernas tuberculosas no pulmão, que costumam inflamar com frequência e sangrar. É exatamente o que você estava perguntando, né? Esse pulmão aqui é um pulmão de um fumante? Não, esse aqui são as cavas que o bacilo provoca no pulmão. E se não for cuidado a tempo, isso aqui vai aumentar e pode ser o quê? Fatal, né? Pode levar a pessoa à morte. Mas existe tratamento sim. E o tratamento é muito eficaz, né? Mais à frente a gente vai falar um pouquinho sobre o tratamento. Então a tosse nesse caso não é seca. A tosse é com pus e com sangue também, né? A gente vê nas mídias assim, às vezes assim, novela, em filmes, pessoas com tuberculose, e um dos primeiros sintomas que a gente vê é o quê? Tosse, e quando tosse, tá lá o lencinho ali para ver que tem o sangue, né? É um dos sintomas, assim, bem evidentes que se tem tuberculose. E essa tosse é chamada de hemoptise, que é uma tosse seguida de sangue e pus. Como o bacilo de Koch se reproduz e desenvolve rapidamente em áreas do corpo com muito oxigênio, o pulmão é o principal órgão atingido pela tuberculose. A gente sabe que o nosso pulmão é o órgão ali onde está localizado o quê? A maior parte do oxigênio do nosso corpo, né? Então, por isso, a tuberculose ela vai e atinge logo esse órgão, né? Essencial à nossa vida. Os sintomas são tosse crônica, febre, muito suor noturno, assim, aquele suor a ponto de molhar os lençóis, molhar sua roupa inteira, dor no tórax, perda de peso lenta e progressiva. E quem tem tuberculose não sente fome e fica anoréxico, sem apetite e com adinamia, ou seja, sem disposição para nada. É tanto que quando uma pessoa tem tuberculose, rápido emagrece, né? Rapidinho vai ficando magrinho, exatamente por conta disso, né? Além desses sintomas, tosse, febre, dores, não sente fome, né? Não tem apetite
então fica sem se alimentar e com isso vai emagrecendo, 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 até ou fizer o tratamento e ficar bom, curado, ou então ir à falência. A prevenção usual é uma vacina bem conhecida. Vocês já ouviram falar na vacina BCG? Né? Quando o bebezinho nasce, né? Ali aplicado nos primeiros 30 dias de vida do bebê, a gente fica falando, coitadinho, vai levar uma furada e tal. Mas aquela furada pode salvar a vida, né? Daquele bebê ou a vida futura de um adulto. Então, a vacina BCG, que é aplicada nesses primeiros dias de vida, é capaz de proteger contra as formas mais graves dessa doença, né? E quem é responsável para que esse bebê tome a vacina? A mãe, né? Os pais. Né? O governo está aí, faz de tudo para que exista a vacina, para que os postos ali, os hospitais tenham essa vacina, mas a mãe é a principal responsável de levar seu filho até o posto para tomar a vacina, porque é a primeira prevenção contra a tuberculose. Se houver a contaminação, o tratamento consiste basicamente na combinação de 3 medicamentos. Então, assim, são medicamentos que nós temos o nome, porém, assim, é antiético dizer por quê. Toda doença tem que ser tratada por um especialista, né? A gente não pode tomar remédio por conta própria, né? Porque, assim, sempre a gente toma um remédio, dá aquele alívio e tal, mas o que a gente sabe se realmente está tomando o remédio certo. A gente sabe que existem bactérias negativas, positivas, e a gente tem que ter a orientação médica para poder saber que se está tomando aquele remédio correto mesmo, para combater ou mesmo curar a doença. Porque às vezes o remédio só alivia, né? Às vezes só alivia, só alivia, só alivia, e mais tarde você está com uma doença crônica sem saber o que é, por quê? Porque você ainda vai no acompanhamento médico, né? Você foi fazer uma coisa por conta própria. Se é médico, se você é um médico, tudo bem, mas se não é, tem que procurar realmente quem conhece do assunto. O tratamento dura em torno de 6 meses. Se o tuberculoso tomar as medicações corretamente, as chances de cura chegam a 95%. É fundamental não interromper o tratamento, mesmo que os sintomas desaparecem. Isso, assim, é muito comum do ser humano, né? Começa a tomar um remédio, quando vê que está bem melhorzinho, já fiquei bom e para, né? Porém, o quê? Essa doença, ela tem que ser tratada durante 6 meses, né? Não pode ser 5 meses e meio, são 6 meses. Porque tem a quantidade de remédios que tem que ser tomado, e se for feito esse tratamento durante o tempo determinado ali pelo médico, que são 6 meses, vai ter o quê? 95% de cura. Quer dizer, completamente curado, né? Mas caso contrário, pode até passar um período bem, mas quando a doença voltar, volta muito mais agressiva do que era antes, né? Então, assim, é melhor você passar os 6 meses ali tomando o remédio e ter a certeza de uma cura, do que tomar um período de tempo, se sentir melhor e depois piorar, né? E às vezes, assim, sempre a gente sabe que quando tem a volta de uma doença, sempre é bem mais forte, né? A cura ali fica bem mais difícil. Deve-se suspeitar de tuberculose quando uma doença respiratória persistente no indivíduo que, de outra forma, seria saudável, não estiver respondendo aos antibióticos regulares. Por exemplo, uma pessoa começa a tossir, toma um remédio, aí fica bom. Passam uns 3, 4 dias de tosse, fica bom, né? Isso é uma pessoa normal. Mas se essa pessoa, a mesma pessoa que é normal, começar a tossir, e essa tosse persistir por 15 dias ou mais, então já é uma grande suspeita que se tem a tuberculose, né? Mesmo que durante esses 15 dias não houve ainda pus de sangue na tosse, mas deve-se procurar um médico com urgência, porque em seguida pode ocorrer isso, né? O aparecimento do sangue e do pus. Então aqui, fazendo um resuminho, nós temos aqui as cavidades no pulmão, que foi provocada pelo bacilo de quê? Vocês lembram? Bacilo de Koch, que é o bacilo que transmite, que provoca a doença chamada tuberculose, né? Então aqui nós temos os bacilos que ficam suspensos no ar, né, por até 2 horas, e é totalmente contagioso, né? Um dos sintomas mais visíveis que nós temos é a tosse, e o bacilo aqui, né, totalmente feliz, porque sabe que está ali, contaminou já um e vai contaminar muitos outros. E é isso aí, nós temos que ter bastante cuidado, porque nossa saúde é o que nós temos de mais precioso na nossa vida, né? Então vamos cuidar bem da nossa saúde.
95% de cura. Os remédios estão aí, remédios gratuitos, tem nos hospitais, nos postos de saúde. A Secretaria de Saúde está ali pronta para estar distribuindo remédio a quem precisar. Então vamos fazer de tudo, cuidar bem da nossa saúde, beber bastante água, comer bastante fruta, bastante verdura e ter a certeza de que se nós cuidarmos bem do nosso corpo, nós vamos também ter uma boa saúde.